O que você pensaria se eu dissesse para você que o segredo do sucesso e a felicidade do casamento está em um versículo da Bíblia? O que você me diria? Está curioso? Pois é, então assista esse vídeo e você vai perceber a riqueza que existe em um versículo da Bíblia a respeito do casamento. Muito bem, queridos, estamos de volta e, como prometido, hoje eu quero falar a respeito do segredo de um bom casamento. E para falar a respeito disso, eu quero te convidar a conhecer o versículo que eu te falei, que está em Efésios, capítulo 5, versículo de número 33. O texto diz assim: portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si próprio, e a mulher trate o seu marido com todo o respeito. Nós vivemos num mundo onde as relações são muito complicadas. Os relacionamentos se desfazem por qualquer coisa. Veja, por exemplo, que de 2005 a 2015, o último censo do IBGE mostrou que a taxa de casamentos cresceu 36%. No mesmo período, a taxa de divórcio cresceu 118%. Isso quer dizer que são muito mais casais que estão se separando do que se juntando. Na nossa realidade, nós conhecemos tantos casais com dificuldades, tantos casais infelizes, tantos casais se separando. A pergunta é: será que Deus projetou isso? Por que tanta infelicidade? Por que tantos casais insatisfeitos? Por que tantos relacionamentos rompidos? Certamente que Deus não projetou isso para o casamento. Deus não planejou algo que traria tanta tristeza, tanta dor ao seu coração e ao coração do seu cônjuge. O que acontece é que nós queremos felicidade conjugal, nós queremos que o nosso relacionamento dê certo, mas os recursos e os meios que usamos são totalmente contrários. Ao invés de observarmos o que a Bíblia tem a dizer, nós preferimos ouvir a cultura, preferimos ouvir os nossos próprios conselheiros, aquelas pessoas que a gente coloca na nossa vida para nos aconselhar. Preferimos ouvir a voz do coração sem dar conta de que nossos sentimentos são enganosos e instáveis. Tudo que deveríamos fazer é nos voltar para a palavra. Deus tem toda a instrução que precisamos para um casamento abençoado, para um casamento feliz. Para você ter uma ideia, nesse versículo que nós lemos, nós temos os dois princípios mais poderosos para o sucesso de um relacionamento. Aliás, o que Paulo fala aqui é justamente, ou o que Paulo dá aqui é justamente a chave do coração do seu cônjuge. Sabemos que todos nós queremos no relacionamento intimidade, acesso ao coração do outro, mas se você não tiver a chave correta, você jamais vai conseguir abrir as portas da intimidade do coração do outro. Paulo nos concede aqui o que devemos fazer, tanto o homem quanto a mulher. E ele faz isso com base em algo que é extremamente importante. Ele mostra aqui qual é a maior necessidade do homem e qual é a maior necessidade da mulher. A maior necessidade do homem é de respeito. E a maior necessidade da mulher é de amor. Isso significa que todo casamento precisa ter esses dois elementos. No universo masculino é necessário que haja respeito. E para as mulheres é necessário que haja uma expressão de amor. A maioria das pessoas, quando leem esses versículos e veem, por exemplo, textos a respeito da submissão das mulheres sejam sujeitas aos seus maridos, a maioria das mulheres olham para esses versículos e não percebem que o texto bíblico, que Deus está dando a elas, a chave do coração do cônjuge. Ao invés disso, não interpretam bem o texto, têm preconceito em relação a essa palavra, se sentem inferiores porque a Bíblia fala para se sujeitar ao marido, não percebendo que essa é a maior necessidade do homem, de ser respeitado.
de ser honrado. Deus o fez dessa maneira. De maneira que quando a mulher não fala a linguagem do coração do homem, não trata ele com respeito, ele terá muita dificuldade de devolver amor para com a sua esposa. Isso significa que boa parte dos versículos bíblicos que falam sobre relacionamento estão para nos orientar, mas eles são mal compreendidos e mal orientados. Como dizia o teólogo John Mackay, essa é uma estratégia do diabo. Distorcer determinados trechos da Escritura, o sentido de alguns textos, para que não sejam abertos os olhos e não se revelem as grandes verdades que estão neles contidas. Quais são as grandes verdades aqui? Todo homem precisa de respeito. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostra, dentre 400 homens, que 75% desses homens preferem ficar sozinhos a conviverem com mulheres que não respeitam. 75%. Além disso, veja pela sua experiência, vocês mulheres que estão me ouvindo, sabem muito bem como o homem reage às discussões, às críticas. Ele fica em silêncio. 85% dos homens ficam em silêncio porque eles não sabem lidar com a falta de respeito de suas esposas. Eles não têm essa estrutura emocional para lidar com isso. Muitas vezes você quer amor do seu marido, mas o caminho e o recurso e as ações que você tem na direção dele estão exatamente fazendo com que ele haja o contrário daquilo que você espera. Se você não der o respeito, jamais vai ter o amor. Por outro lado, a maior necessidade da mulher é o amor. As mulheres precisam de segurança e só o amor do marido e só as expressões de amor, as atitudes de amor e não apenas as palavras de amor podem trazer isso. Entretanto, veja, é por isso que a gente observa as mulheres, o quanto que elas admiram os filmes românticos, o quanto que elas admiram os relacionamentos do cinema, das novelas, porque expressam esse amor. Entretanto, quando chega na relação real com seus maridos, as atitudes de desrespeito das mulheres impedem que os seus maridos a amem, tornando aquilo que o Emerson Eggerichs, no livro Amor e Respeito, fala ou ensina a respeito de dois tipos de ciclos: o ciclo insano e o ciclo energético. O ciclo insano é aquele em que a mulher não respeita o marido, consequentemente o marido não consegue amar a esposa e aí fica nesse ciclo. A mulher não dá o que o marido precisa, o marido não devolve aquilo que ela precisa. Cada um se concentra na sua própria energia, cada um se concentra no seu próprio ponto de vista. A mulher querendo ser amada sem respeitar e o homem querendo respeito sem amor, e essas coisas acabam gerando esse ciclo insano. O pastor terapeuta de casais e também bastante conhecido, palestrante nessa área, Josué Gonçalves, disse que a submissão da mulher é sempre proporcional ao amor do marido. Isso quer dizer que quando as mulheres entendem que respeito é a linguagem que vai abrir o coração dos seus maridos, e os maridos entendem que amor é algo que as suas esposas precisam para poder serem sujeitas a eles, tudo se modifica no relacionamento. Portanto, quando essas coisas ficam claras, as pessoas saem do ciclo insano e entram no ciclo energético. O que é o ciclo energético? É aquele em que o homem ama a sua esposa e a sua esposa respeita o seu marido. Não há como amar uma mulher que não respeita, e não há como respeitar um homem que não a ama. A grande questão é, se a gente sabe dessas coisas, por que não as coloca em prática? E a grande questão é que a maioria dos cônjuges espera que o outro mude, que o outro comece a fazer o que deve fazer, ignorando aquilo que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 7, versículo 12, quando ele disse da seguinte forma: o que quereis que os outros vos façam, fazei antes vocês, porque essa é a lei e os profetas. Portanto, seja o primeiro a modificar esse ciclo, seja o primeiro a quebrar esse padrão. Se você é mulher, comece a tratar o seu marido com respeito. Comece a tomar cuidado com as suas palavras, com a maneira como você dirige a ele. Se você é homem e está me ouvindo, comece a tratar a sua esposa com amor e você vai ter uma outra mulher dentro de casa. Portanto, essas duas palavras são fundamentais para o casamento: amor
é o que ela precisa. Respeito é o que ele precisa. Quando nós damos aquilo que o outro precisa, nós recebemos de volta aquilo que queremos. Esse é o segredo dos relacionamentos e talvez seja o motivo porque muita gente está se separando. Se esse vídeo abençoa a sua vida, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, esteja também se inscrevendo no canal. Nós estaremos sempre postando vídeos sobre família e vídeos também sobre reflexões de textos bíblicos. Que Deus abençoe sua vida, o seu lar, o seu casamento e até a próxima, se o Senhor nos permitir.